Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Diário de Bordo, seja bem-vindo. Eu sou Eduardo Rogério e hoje no Diário de Bordo, mensagem, eu quero trazer para você a exposição de uma palavra que muitas, mas muitas pessoas interpretam de forma errônea, porque as igrejas, com o passar do tempo, foram se aplicando no conhecimento da palavra. E isto é sadio, porém, traz algumas novidades, traz algumas, digamos, contradições aos ensinos de tempos passados, de épocas passadas, e as pessoas relutam às vezes em aceitar uma nova interpretação que não é uma nova interpretação, que na verdade é a interpretação correta de um texto. E hoje eu quero trazer para você exatamente isso, a interpretação correta de um texto que inclusive eu já utilizei de forma errada, de forma errônea, porque eu achava, eu pensava que era justamente o que está escrito no texto. Mas o que me leva hoje a sempre estar buscando novos ensinamentos a respeito da Bíblia é justamente o fato de eu ter entendido que a Bíblia não é o texto, mas é o contexto. Então eu quero trazer para você neste vídeo o contexto de Mateus, capítulo 18, versículo de número 20, que diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Irmãos, eu já usei de forma muito errada essa interpretação. E é justamente por isso que eu quero trazer para você o contexto de Mateus 18, 20. Não sai daí, é depois da vinheta, é rapidinho. Pois bem, meu irmão, minha irmã, vamos lá então ao contexto de Mateus 18, 20. Quero só ressaltar para você aqui que eu também já usei várias vezes esse texto para justificar, por exemplo, um menor número de pessoas no culto, na igreja, ou para ressaltar também aquele começo de culto quando tem pouca gente, que ainda tem bastante gente para chegar, mas da hora e a gente tem que começar o culto. Então a gente costuma usar este versículo. Bom, irmãos, vamos dar prosseguimento aqui, vamos começar, vamos louvar o Senhor, porque a Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, ali Ele estaria. Então o Senhor está no meio de nós. Óbvio que está. Óbvio que uma igreja que é baseada, que é guiada pela palavra, não importa o número de pessoas que ela tenha, que com certeza o Senhor estará ali. Porém, o contexto desta palavra não é exatamente este. Não é exatamente como nós usamos, como eu também já usei, e eu aqui me coloco em igualdade com os irmãos, porque eu também já usei muito esse texto, até para não desanimar diante de adversidade, diante de igreja com poucos membros, né? E peço para você que é meu irmão aí em Cristo, não desanima não, continua se prendendo nesse versículo para que você tenha um incentivo. Porém, a interpretação correta você vai ficar sabendo agora através desse vídeo. O que significa onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome?
Portanto, meu irmão, minha irmã, presta bem atenção que você vai aprender agora, assim como eu aprendi. O versículo que diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles, significa que o Senhor Jesus outorgou autoridade aos crentes para resolver demandas em seu nome. Em outras palavras, nesse versículo, o próprio Cristo autoriza que a disciplina seja exercida a um membro faltoso na igreja. E a base que legitima, a base que dá legitimidade a esse texto, a essa atitude de Jesus, essa disciplina é a própria autoridade de Cristo, conforme está aqui em Mateus 18, 20, que eu já li aqui. Mas muitas pessoas, como eu já disse para você, aplicam esse versículo de uma forma completamente estranha ao seu contexto. Normalmente, como eu já disse, as pessoas pensam que a promessa de Jesus é a seguinte: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio, diz respeito principalmente ao momento de adoração ou ao início de culto, onde nem todos estão presentes. Inclusive, esse versículo frequentemente é lembrado, né, em cultos públicos em que há um pequeno número de participantes, um pequeno número de pessoas. Sem dúvida, onde estiver a igreja reunida para adorar ao Senhor em obediência à sua palavra, ele estará presente, independente do número de pessoas. Além do mais, o Senhor Jesus garantiu a sua presença aos seus seguidores em todos os momentos, até a consumação dos séculos. E essa promessa não foi condicionada ao fato de eles estarem em dupla ou formando um trio. Está em Mateus 28, Mateus 28, o versículo de número 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí vem o versículo 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, você já tem, a igreja já tem a promessa do Senhor de estar conosco, de estar com a sua igreja até a consumação dos séculos. E é importante ressaltar isso, porque algumas pessoas chegam ao ponto de pensarem que o Senhor não estará presente em seus devocionais particulares, por exemplo, onde existir só uma pessoa ali orando ou lendo a palavra, muita gente chega a pensar que Jesus não estará, que o Senhor não estará, porque a pessoa está em uma só. E aí essa palavra, esse versículo de Mateus 18, 20 diz: onde estiverem 2 ou 3, pois ele mesmo, né, teria dito que onde estiverem 2 ou 3 ele estaria presente. Mas obviamente isso não faz nenhum sentido, porque todo cristão é convidado a separar um momento no seu dia a dia, num lugar reservado, para orar em segredo ao Pai Celestial, como está lá em Mateus 6,6. Se pública a sua devoção, é essencial a todo crente que forma a Igreja de Cristo. E a adoração particular também o é. Em ambos os casos, o Senhor estará presente. Portanto, meu irmão, é muito importante observar, às vezes, o contexto da palavra. Como eu disse no começo desse vídeo, a Bíblia é fascinante porque ela não é o texto, mas sim o contexto.
né? Palavra que no Evangelho de Mateus ocorre somente neste trecho. Sugere que o ato de trazer à tona, o de expor a ofensa ou o pecado de um irmão, e tem como objetivo não apenas o simples fato de mostrar-lhe o erro, mas também de conduzir o ofendedor ao arrependimento. Lembre-se que isso foi dito lá por Jesus aos seus discípulos. Tá? É necessário entender também que isso era um costume judeu, que isso era um costume da época, era um costume dos judeus. Então Jesus, como judeu, estava ensinando os seus discípulos, dizendo que onde houvesse 2 ou 3 reunidos em nome dele, ali ele estaria, né? Ou seja, na hora de aplicar uma disciplina a alguém culpado de algum erro, de algum pecado, ele estaria ali no meio, porque uma só pessoa não servia como testemunha, que já era uma prática, isso era uma prática dentro da Torá. Está lá em Levítico, capítulo 19. Vamos ler aqui. Levítico 19. Levítico 19. Vamos procurar, vamos ler. Você está aqui para aprender, né? Você deve estar aí também dizendo aí, já usei isso assim nesse sentido. E então vamos ler aqui Levítico 19, versículo de número 17, que diz assim: não aborrecerás a teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo, e nele não sofrerás pecado. Então é isso. E também, meu irmão e minha irmã, é o primeiro passo apresentado por Jesus. Se essa primeira etapa fosse bem sucedida, ou seja, se o ofendido pudesse convencer o ofendedor de seus erros e conduzi-lo ao arrependimento, ele ganharia esse irmão, ou seja, o ofendedor seria restaurado, tanto em termos racionais como também diante de Deus, pois esse pecado ser-lhe-ia perdoado. Mas eu creio que diante de tanto texto, tanta coisa, ainda não ficou claro para você. Eu vou trocar em miúdos para você entender bem. Os judeus daquela época, os praticantes da Torá, tinham o costume, quando alguém errava, e foi isso que Jesus estava ensinando aos seus discípulos, quando alguém errava ou pecava, eles tinham o costume de trazer 2 ou 3 testemunhas para julgar aquele irmão. Pessoas que tivessem o conhecimento de que aquele irmão realmente tinha errado, tinha pecado. Então, 2 ou 3 testemunhas. E é aí que Jesus estava ensinando os seus discípulos. Onde houverem 2 ou 3 para decidir a respeito de um irmão culpado, ali eu estarei no meio de vós, no meio de vocês. Ou seja, quando vocês forem julgar alguém corretamente, de acordo com os ensinamentos, de acordo com a tradição, de acordo com o que diz a lei, então ali eu estarei no meio de vocês. Jesus reiterou isto no Novo Testamento. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome para resolver uma pendência, para resolver sobre um irmão que errou, sobre um irmão que está sendo acusado de alguma coisa,
Uma testemunha só não era válida, duas testemunhas não eram válidas, mas era necessário, na verdade, três testemunhas. E o texto, a base para isso se encontra em Deuteronômio, no livro de Deuteronômio, capítulo 19. Deuteronômio 19, versículos 14 e 15. Presta bem atenção. Versículo 14 de Deuteronômio 19. Não mudes o marco do teu próximo, que colocaram os antigos na tua herança, que possuíres na terra, que te dá o Senhor teu Deus para a possuíres. 15. Uma só testemunha contra ninguém se levantará, por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que pecasse. Pela boca de duas ou três testemunhas se estabelecerá um negócio. Versículo 16. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para testificar contra ele acerca da transgressão. 17. Então aqueles dois homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Amém? Ficou claro agora? Então Jesus estava usando justamente essa palavra para ensinar os discípulos. Olha, alguém de vocês, algum de vocês, quando errar, vai ter que ter duas ou três testemunhas que presenciou o erro para aconselhar o irmão. A palavra eu usei julgar, mas não é necessariamente julgar, é aconselhar o irmão. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ninguém vai se juntar, ninguém vai se reunir em nome de Jesus para condenar, mas é para aconselhar, para abrir os olhos do irmão acerca do erro e trazê-lo de volta ao caminho. Ficou claro agora o contexto de Mateus capítulo 18, versículo de número 20? Portanto, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, indique o canal Diário de Bordo para outras pessoas e até a próxima página do Diário de Bordo. Deus te abençoe.